Você sente desde sempre que algo é diferente com você, como se tivesse nascido com uma sensibilidade que ninguém te ensinou. Como se, desde cedo, o mundo parecesse estranho demais, frio demais, barulhento demais. Enquanto outros pareciam se encaixar com facilidade, você sempre sentiu que estava por fora, num lugar que não parecia ser seu. Você tentava entender o porquê, tentava se adaptar, tentava caber em espaços onde sua alma claramente não queria estar. E a dor vinha, não uma dor física, mas uma dor interna, uma espécie de saudade, de um lugar que você nem lembra, mas sente. Essa saudade é uma das marcas dos escolhidos, almas que vieram com uma missão mais profunda, almas que não estão aqui por acaso, almas que carregam o invisível. Você pode não lembrar, mas antes de nascer, sua alma sabia. Ela sabia que a jornada não seria fácil. Sabia que o mundo aqui seria denso, que as emoções seriam intensas, que o corpo seria limitado, e mesmo assim ela aceitou. Porque almas como a sua não encarnam por aventura. Elas vêm para transformar, mas não da forma que a maioria espera. O escolhido não é aquele que faz barulho. É o que sente tudo em silêncio. É o que chora escondido, mas levanta mesmo assim. É o que carrega luz, mesmo nos dias mais escuros. O escolhido muitas vezes passa despercebido, porque sua missão é interna e sua força invisível. Mas está lá, palpitando, esperando o momento certo para se revelar. Esse momento chega quando a dor se torna insuportável, quando a alma, cansada de se calar, começa a gritar por dentro. E aí, não tem mais como ignorar. Você sente que precisa mudar, que não dá mais para fingir, que tem algo grande te chamando. Mesmo que você não saiba o que é, esse é o chamado. Não vem com voz alta, nem com certezas. Vem com uma inquietação profunda, com uma vontade de ir mais fundo, de se encontrar, de lembrar. E talvez, se você está ouvindo isso agora, esse seja o seu momento de lembrar. Lembrar da sua origem, lembrar da sua força, lembrar que tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Você não estava errado, não estava perdido, estava sendo moldado, e agora, a sua alma está pronta para emergir. Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar mais dor do que outras? Não no corpo, mas na alma. Uma dor que não tem nome, que não tem uma causa específica. Ela simplesmente está lá, às vezes silenciosa, às vezes gritando. Essa dor é um chamado, um lembrete de que sua alma carrega algo maior, de que você não veio aqui apenas para sobreviver, mas para despertar e guiar. A alma dos escolhidos muitas vezes encarna em lares difíceis, com famílias que não entendem sua sensibilidade, com pais que não sabem acolher, com amigos que não veem sua profundidade, e isso machuca. Machuca porque desde cedo você aprende a esconder quem é, a sorrir mesmo quando está implodindo por dentro, a se calar para evitar ser julgado, a se adaptar a um mundo que não te entende. Mas essa dor não é punição, ela é ferramenta. Ela quebra o ego, ela desfaz a armadura, ela obriga a alma a olhar para dentro. Muitos dos que hoje iluminam o mundo já passaram pelas noites mais escuras da alma, porque só quem conhece a escuridão consegue levar luz de verdade. A alma dos escolhidos sabe disso, mesmo quando a mente esquece, mesmo quando o corpo cansa. Em algum lugar dentro de você existe uma força silenciosa que nunca deixou de resistir. Ela te segurou quando ninguém mais segurava. Ela te levantou quando o chão parecia o único lugar possível. Ela te protegeu quando você pensou que não ia aguentar. E essa força é a lembrança da sua missão. Você não veio para viver uma vida comum. Você veio para atravessar o caos e sair inteiro. Você veio para sentir tudo com mais intensidade, para depois ensinar o mundo a sentir de verdade. E sim, isso exige coragem. Porque sentir é arriscado. Sentir é profundo. Sentir é divino. A dor que você carrega não é o fim da história. Ela é o portal de entrada para algo muito maior. E você está pronto para atravessar esse portal. Não para se perder, mas para se encontrar. Com mais verdade,
com mais alma, com mais luz. A alma dos escolhidos é sensível, mas não é frágil. É sensível porque veio com a capacidade de perceber o que está além, o que está por trás das palavras, o que vibra no olhar, o que se esconde no silêncio. Desde pequeno você sentia demais, sentia o ambiente mudar, sentia a dor dos outros como se fosse sua, sentia pressões que ninguém nomeava, mas você carregava mesmo assim. Enquanto as outras crianças brincavam, você pensava, observava, imaginava mundos, conversava com algo dentro de você que nem sabia explicar. Com o tempo, você aprendeu a esconder isso, porque sentia que os outros não entendiam, porque ser sensível num mundo bruto parece fraqueza, mas nunca foi. A sensibilidade é a língua da alma. Ela é a capacidade de escutar o invisível, de enxergar o que ainda não foi dito, de se conectar além do óbvio. E o mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que sentem antes de julgar, que escutam antes de reagir, que compreendem sem precisar de provas. Mas ser sensível num mundo adormecido é uma dor constante. É se sentir sozinho, mesmo rodeado de gente. É se sentir deslocado, mesmo sorrindo. É carregar peso sem saber de onde vem. A alma dos escolhidos passa por isso porque ela está aqui para traduzir o que os outros não conseguem sentir. Está aqui para ser ponte. Ponte entre a dor e a cura, entre a sombra e a luz, entre o que é humano e o que é divino. Ser sensível é parte da sua missão. Não fuja disso. Não se esconda mais. Seja como é, mesmo que isso te torne diferente. Porque é na sua diferença que está o seu dom. E um dia você vai olhar para trás e entender que tudo aquilo que te fez sentir fora do mundo era justamente o que te conectava com o céu. Você já se perguntou por que sente tanto a solidão? Mesmo quando está cercado de gente? Mesmo quando a vida parece estar funcionando? A solidão dos escolhidos não é social, é espiritual. É o vazio que aparece mesmo com companhia. É a sensação de que ninguém realmente te vê, de que ninguém te enxerga como você é. Não porque você seja invisível, mas porque sua alma está operando em outra frequência. Os escolhidos, quase sempre, passam por longos períodos de silêncio, de afastamento, de reclusão, de corte com tudo que é superficial. E isso machuca. Você vê os outros vivendo em grupo, fazendo parte, celebrando, enquanto você sente que está do lado de fora da festa da vida. Mas existe algo escondido nessa solidão. Ela não é castigo, é construção. A alma dos escolhidos precisa de tempo longe do ruído, precisa se desconectar do mundo para se reconectar com a origem. É na solidão que você começa a escutar a voz que sempre esteve dentro, mas que foi abafada por tanto barulho externo. Na solidão você começa a lembrar do que sente, do que carrega, do que precisa transformar. O universo separa os escolhidos por um tempo porque sabe que, no meio da multidão, eles se perdem de si, e é quando estão sozinhos que eles se encontram. Não é fácil. Você vai se revoltar, vai sentir abandono, vai se perguntar por que ninguém te entende. Mas lá no fundo você sabe que essa solidão está lapidando algo dentro de você. Está abrindo espaço para algo novo nascer, algo puro, algo verdadeiro. Quando a alma dos escolhidos aceita a solidão como um chamado e não como um castigo, ela se transforma. Ela ganha uma força que não vem de fora, vem da essência. E então, aos poucos, o que era dor vira presença, o que era silêncio vira sabedoria, e o que era vazio vira canal para algo muito maior. Você não está só, está sendo preparado. Para carregar luz, você precisa suportar a noite, e a sua alma já está acendendo. A jornada dos escolhidos quase sempre passa por um ponto de ruptura, uma quebra, um colapso. É quando tudo o que você construiu desaba, quando aquilo que você acreditava que era sólido simplesmente não se sustenta mais. Relações caem, planos falham, certezas viram pó, e você sente como se tivesse perdido tudo. Mas o que você perdeu foi só aquilo que não era real. O colapso não é o fim, é o início da revelação. É o momento em que o ego perde força e a essência começa a se mostrar.
O ego é o que você achava que precisava ser para ser aceito, para ser amado, para ser respeitado, mas ele é só uma armadura. E em algum ponto da jornada essa armadura se torna pesada demais. A alma dos escolhidos não veio para sustentar máscaras, ela veio para viver a verdade. E às vezes, para a verdade nascer tudo que é falso, precisa cair. E quando isso acontecer, você sente medo, sente desamparo, sente raiva até, porque a queda dói. Dói ver tudo ruir. Dói se encarar sem as proteções. Dói admitir que você estava vivendo um personagem, mas é nessa dor que a alma renasce, mais limpa, mais crua, mais viva. É ali que você começa a se enxergar de verdade, não o que você mostra para o mundo, mas o que você é quando ninguém está olhando. Ali nasce o seu poder, ali mora sua missão. O ego vive para manter a imagem. A alma vive para cumprir propósito. E para isso ela precisa ser livre. Livre da expectativa, livre da comparação, livre da necessidade de ser alguém que você nunca foi. O universo vai tirar de você tudo o que te afasta da sua essência, não para te punir, mas para te purificar. E quanto mais você resistir, mais vai doer. Mas se você aceitar, se você se render, a alma assume. E quando ela assume, o caminho começa de verdade. Mais leve, mais profundo, mais seu a queda do ego é a ponte. Você atravessou? Se cima agora é hora de caminhar como quem sabe quem é. Você já olhou ao redor e pensou, esse mundo não é para mim? Já sentiu que tudo é rápido demais, frio demais, superficial demais? Como se você tivesse vindo de outro lugar. Como se estivesse num planeta estranho onde todo mundo finge que está. Tudo bem, mas por dentro está vazio? Essa sensação de não pertencer não é loucura e não é fraqueza. É um sinal. Sinal de que a sua alma carrega memórias antigas, de outros tempos, de outras dimensões, de outras realidades onde a verdade era vivida, não escondida, onde o amor era natural, não performance, onde a conexão com o divino era o centro de tudo. E quando essa alma encarna num mundo como o que vivemos hoje, ela estranha. Ela estranha a pressa, a competição, o ego inflado, as relações rasas, as máscaras constantes. Ela não entende como as pessoas se satisfazem com tão pouco, como vivem, sem questionar, sem sentir, sem se ouvir. Isso dói. Dói profundamente. Dói porque a alma sente saudade de casa mesmo, sem lembrar onde é. E é por isso que você busca algo mais. Mesmo que inconscientemente, mesmo que em silêncio, você busca propósito, busca profundidade, busca sentido e, às vezes, não encontra. E é nesse vazio que muitos dos escolhidos se perdem por um tempo achando que há algo errado com eles, achando que são estranhos demais, intensos demais, complicados demais, mas não são. São só almas lembrando do que o mundo esqueceu. E quando essa lembrança voltar à solidão, vira propósito incômodo, vira força, diferença, vira missão. Você não é daqui, mas está aqui, por uma razão, para lembrar o que foi esquecido, para trazer o que se perdeu, para acender uma luz onde a escuridão virou regra. Não é fácil. Você sabia que não seria, mas mesmo assim, você veio, porque a alma dos escolhidos não foge da missão. Ela encara, mesmo com medo, mesmo cansada, mesmo sozinha. E, agora que você entende isso, talvez essa dor faça mais sentido. Ela não veio para te quebrar, ela veio para te lembrar que você é ponte entre o que é e o que pode ser. A alma dos escolhidos não desperta de forma leve. Ela desperta no meio da dor, do conflito, do caos. Enquanto muitos acordam com o tempo, o escolhido acorda com o impacto. É como se a vida dissesse, você não pode mais fugir de quem é. Chegou a hora, e essa hora quase nunca vem com paz. Ela vem com perdas, com separações, com colapsos internos, com uma sensação tão forte de fim que tudo parece desabar. Mas esse fim é só o início da verdade. A alma dos escolhidos precisa ser puxada para dentro, porque o mundo externo é feito de ilusões. E às vezes, só quando tudo desmorona por fora é que você finalmente olha para dentro. Você começa a questionar tudo, sua identidade, seus caminhos, seus relacionamentos, sua fé, sua força.
Você pensa que está quebrando, mas na verdade está sendo reconstruído. Você pensa que está morrendo, mas é só o velho eu indo embora para dar espaço ao real você. O sofrimento antes do despertar é como um parto espiritual. Dói, sangra, cansa, mas é necessário, porque a alma não veio aqui para repetir os mesmos padrões. Ela veio para quebrar ciclos, para encerrar linhagens de dor, para transmutar traumas antigos que foram carregados por gerações. E essa missão não é leve. O escolhido muitas vezes carrega dores que não são só dele. Sente pesos que vêm da ancestralidade. Sente dores que pertencem ao coletivo. E precisa, mesmo sem entender, transformar tudo isso em luz. Por isso a vida aperta. Por isso a alma grita. Por isso o corpo adoece. Não porque você está fraco, mas porque está em transição. Está saindo do que te foi imposto para entrar no que sua alma sempre soube que era. E esse caminho exige renúncia. Renunciar ao velho eu, aos vícios emocionais, ao papel de vítima, ao conforto de seguir o fluxo mesmo sabendo que não era o seu. Você nasceu para despertar e, quando esse momento chega, não dá mais para voltar a dormir. Você começa a ver, a sentir, a saber. Mesmo sem provas, mesmo sem entender, intuição começa a gritar e você sabe. Agora a alma não quer mais sobreviver. Ela quer viver com propósito e a dor foi o alarme que te chamou de volta. Agora que você ouviu, nada será como antes. E esse é o sinal de que o despertar começou. Não tem dia nem hora exata, mas chega um momento em que algo dentro de você muda. Sem aviso, sem explicação. Você acorda diferente, olha ao redor e sente que nada mais encaixa. As conversas parecem vazias. As metas que antes te motivavam perdem o brilho. As relações parecem frágeis. E tudo que era rotina, agora parece estranho. É o início da lembrança. A alma dos escolhidos começa a acordar por dentro. E com ela vem uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de vazio com verdade, de saudade com reencontro, de perda com descoberta. Você sente que está se afastando de tudo o que te distraía e se aproximando de tudo o que te assusta, porque no fundo você sabe que vai precisar mudar. Mas essa mudança não começa por fora. Ela começa dentro, na forma como você se olha, na forma como você sente, na forma como você decide, finalmente, ser quem é. É aí que a alma começa a sussurrar. Você lembra disso? Você já viveu isso antes. Você está voltando para casa. E nesse momento as certezas do mundo perdem valor. Mas nasce algo novo, algo que nunca dependeu de fora, algo que sempre esteve aí escondido atrás do medo. Verdade. Você começa a lembrar da sua sensibilidade como um dom da sua dor, como um chamado da sua solidão, como um preparo, do seu silêncio como uma oração. Você começa a sentir que, mesmo tendo esquecido por um tempo, nunca deixou de ser quem você realmente é. A alma não precisa de reconhecimento. Ela precisa de liberdade. Quando você dá essa liberdade, para ela tudo muda. A intuição se fortalece, a energia se expande, os ciclos se encerram sozinhos. O que antes parecia impossível passa a fazer sentido, porque agora você vê com outros olhos, você sente com outro coração, você escuta com outra presença. Mesmo sem entender tudo, você sabe que está no caminho, porque lembrar quem você é não é um destino, é uma decisão. Você acabou de tomar a sua. Durante muito tempo você se escondeu. Se escondeu para não incomodar. Se escondeu para ser aceito. Se escondeu porque sentia que o que você era demais. Demais para o ambiente. Demais para as pessoas. Demais para esse mundo tão raso. Você aprendeu a se calar quando sentia demais. A sorrir quando queria chorar. A se encolher para não ser notado. A se adaptar para não ser rejeitado. E talvez isso tenha funcionado por um tempo. Talvez tenha até trazido alguma paz temporária. Mas por dentro, você começou a morrer um pouco a cada dia. Porque toda vez que a alma dos escolhidos se nega a ela, se adoece. Ela começa a sufocar. Ela começa a implodir. Até que chega um momento em que não dá mais. Você começa a sentir que não consegue mais fingir. Que o corpo começa a reagir, que
Mente já não sustenta as mentiras que o coração começa a chorar em silêncio mesmo, quando tudo parece certo por fora. O ponto de ruptura, a hora da verdade. E aí você decide. Decide parar de se esconder. Decide parar de se diminuir. Decide parar de fingir que não sente tudo o que sente. E quando você faz isso, algo dentro de você se expande. Você sente um poder silencioso nascer no peito. Um tipo de paz que você nunca experimentou antes, porque finalmente está se permitindo ser. Ser com todas as camadas. Ser com toda a luz e toda a sombra. Ser com tudo que te faz estranho para o mundo, mas verdadeiro para você. É aí que a alma começa a brilhar de verdade. Não para se exibir, mas para iluminar o caminho de quem também está perdido. O mundo não precisa de mais máscaras. Precisa de almas corajosas o bastante para serem reais. E você sabe que é uma delas. Então não volte para a caixinha. Não se dobre para agradar. Não esconda o que te torna único. Porque o que te diferencia é justamente o que o mundo está precisando ver. Você é diferente. E isso não é um erro. É uma chave. E agora, você tem a coragem de usá-la. Chega uma hora em que tudo o que era confortável começa a incomodar. O que antes te preenchia, agora te esvazia. O que antes fazia sentido, agora parece sem alma. Você olha ao redor e percebe que algo mudou. Mas não foi o mundo que mudou. Foi você. Sua vibração está diferente. Sua consciência está mais expandida. Sua alma está mais ativa. E isso cria um efeito inevitável. O velho começa a desmoronar. Amizades antigas se afastam. Relacionamentos perdem o brilho. Trabalhos que antes te motivavam, agora te drenam. Ambientes que antes pareciam certos, agora sufocam. E você tenta segurar, tenta forçar. Tenta manter o que já não se sustenta, mas não dá mais. Porque a alma dos escolhidos não aceita mais o que não vibra com ela. Ela não consegue mais mentir para si mesma. Não consegue mais fingir. Não consegue mais caber num espaço onde não existe mais verdade. E sim, isso assusta, porque o velho mundo era conhecido, era seguro, mesmo vazio, era familiar. Mas a jornada do despertar exige esse rompimento. Exige que você solte, que libere, que aceite que nem tudo vai com você para o próximo nível. Alguns laços vão se quebrar, alguns caminhos vão se encerrar, e isso vai doer. Mas essa dor é sagrada. É o espaço se abrindo para algo novo chegar. É a alma limpando o terreno para construir algo que realmente tem a sua carai, não a expectativa dos outros. Você não pode construir o novo carregando o peso do antigo. Você não pode se expandir com amarras no tornozelo. O universo sabe disso, e por isso ele começa a tirar da sua vida tudo o que não está mais alinhado. Não é crueldade. É alinhamento, é a vida dizendo, você está pronto para mais, mas precisa soltar o que te mantinha pequeno. E quando você aceita isso, quando você para de resistir, quando você confia ao novo, começa a chegar. Com mais leveza, mais verdade, mais alma. E aí, você entende que tudo que desmoronou foi só o que não era você de verdade. Agora sim a jornada pode continuar. Na sua frequência, no seu ritmo, na sua essência. No meio da caminhada, você começa a perceber que as respostas que tanto procura não estão nas palavras, nem nas opiniões dos outros, nem nos livros, nem nas promessas bonitas que o mundo grita o tempo todo. Elas estão no silêncio, mas não é qualquer silêncio. O silêncio cheio, ó, silêncio consciente. Aquele que não vem da ausência de barulho, mas da presença profunda de si mesmo. Alma dos escolhidos é chamada para esse silêncio. Muitas vezes. Geralmente depois de uma queda. Depois de uma perda. Depois de um rompimento e você se pergunta, por que tudo ficou tão quieto de repente? É porque o universo calou o mundo lá fora para que você finalmente escutasse o mundo aí dentro. Nesse silêncio, você começa a se ouvir. Começa a sentir o que ignorava. Começa a perceber o que estava escondido. Começa a ver o que a correria não deixava. E isso muda tudo porque no silêncio a verdade aparece.
Você entende o que precisa soltar, quem precisa deixar ir, o que precisa encerrar, mas também entende o que precisa florescer, o que estava esperando espaço para nascer, o que sempre foi você, mas você tinha esquecido. Silêncio. É desconfortável no começo porque ele te obriga a ficar com você mesmos, em distrações, em máscaras, em fuga. Mas é aí que mora o milagre, é no silêncio. Que você encontra paz, não a paz que o mundo vende, mas a paz que não depende de nada. Aquela que vem de estar inteiro, presente, sincero, escolhido, aprende a valorizar o silêncio, porque entende que é ali que a alma fala mais alto. E quando ela fala não, há mais dúvida, não há mais confusão, só há direção. Então não tema os momentos em que tudo se cala, eles não são. O fim são. O portal é ali que o velho morre. O verdadeiro eu renasce. Você não precisa entender tudo agora, só precisa escutar. A alma já está sussurrando e dessa vez, você está pronto para ouvir. A alma dos escolhidos carrega uma missão, mas ao contrário do que muitos pensam, essa missão quase nunca é grandiosa. Aos olhos do mundo, ela não vem com fama, nem com palco, nem com aplausos, ela vem em silêncio, no ordinário, no detalhe, no cuidado invisível que você oferece todos os dias. Você sente que está aqui para algo maior, mas talvez ainda não saiba o que é, ou talvez ache que não está fazendo o suficiente. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode te libertar. Só o fato de você existir, com consciência, com presença, com verdade, já é uma missão em si. Você ilumina só por estar. Você transforma só por ser. Você inspira só por continuar, mesmo com tudo o que já carregou o escolhido. Não precisa ser famoso. Ele precisa ser real, e é nessa realidade que a cura acontece. Você toca pessoas com sua escuta, com sua sensibilidade, com sua palavra, no momento certo, com sua energia que acolhe. Muitas vezes, você nem percebe o impacto que causa, porque a sua missão é sutil, mas profunda. É ser canal de amor onde há dor, é ser ponte onde há separação, é ser presença onde há ausência. Por isso, a vida te moldou tanto, porque só quem atravessou a escuridão consegue realmente sustentar a luz. Você foi preparado, não para ser perfeito, mas para ser inteiro, mesmo quebrado, mesmo cansado, mesmo em silêncio. Sua missão é espiritual, é energética, é vibracional. Ela já está em andamento. Mesmo que a sua mente ainda duvide, então, pare de se comparar, de se cobrar, de pensar que está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, e tudo o que você viveu foi necessário para despertar esse lugar dentro de você onde a missão pulsar sem precisar ser validada por ninguém. Continue, confie e se lembre. Você não precisa provar nada. Você só precisa lembrar quem é. Tem dias em que você sente como se estivesse caminhando sozinho, seguindo um caminho que ninguém entende, acreditando em algo que ninguém vê, sustentando uma força que ninguém reconhece. E mesmo assim, você continua mesmo cansado, mesmo sem saber o próximo passo, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Porque a alma dos escolhidos carrega uma fé que não é ensinada, é despertada, uma fé que não depende de religião, de frases prontas, de promessas externas. Uma fé que nasce da alma e desvai mesmo que você não veja o chão, é aquela certeza sem explicação, aquela voz que sussurra no meio da noite. Eu estou com você, você vai conseguir, só mais um passo, é você dá porque você sente, mesmo que não veja. Essa é a fé do escolhido, a fé silenciosa, a fé solitária, a fé que é colocada à prova todos os dias, porque o mundo te cobra lógica, te cobra explicações, te cobra certezas, mas a alma te pede presença, entrega e confiança no invisível. Você foi treinado espiritualmente para confiar além da razão, para seguir além do medo, para permanecer além da dúvida. É por isso que, mesmo sem saber como, você sempre encontra uma forma de continuar. Mesmo quando parece que tudo acabou, mesmo quando a vida te arranca o chão, mesmo quando ninguém está por perto, você se levanta, e isso
É sagrado, porque mostra que você não caminha, só mostra que existe algo maior te guiando, te protegendo, te sustentando. E, mesmo que as pessoas não vejam isso, mesmo que elas não valorizem, mesmo que você não receba reconhecimento nenhum, o universo vê, a energia sente, sua alma sabe, continue confiando mesmo. No escuro, porque essa caminhada que ninguém vê está te levando exatamente para onde a sua alma sempre quis chegar. Você já teve a sensação de estar estagnado, de sentir que não está fazendo o suficiente, que não está ajudando como poderia, que ainda não descobriu como cumprir sua missão de verdade? Essa sensação é comum porque os escolhidos têm sede de servir, sede de ser útil, sede de iluminar, mas às vezes a mente acha que missão é sobre fazer mais, quando na verdade missão é sobre ser mais verdadeiro, mais presente, mais consciente. Isso já transforma tudo ao seu redor. A alma dos escolhidos não vem para mudar o mundo inteiro com as mãos. Ela vem para mudar o campo, a frequência, a vibração. Isso começa dentro. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da ilusão, cada vez que você escolhe a calma em vez da reatividade, cada vez que você respira fundo em vez de responder com raiva, você muda o mundo. Não o mundo que está nas manchetes, mas o mundo ao seu redor, o campo, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus caminhos. É assim que a luz se espalha, silenciosa, coerente, constante. Não subestime o impacto da sua presença. A forma como você escuta alguém com o coração aberto, forma como você olha nos olhos e enxerga a alma, a forma como você segura uma dor sem tentar consertar, a forma como você ora em silêncio por quem nem sabe, tudo isso é serviço. Tudo isso é missão. Você não precisa ter uma plataforma para ser canal. Você não precisa ter 1000 seguidores. Para ser guia, você só precisa estar inteiro. Onde está? Sendo quem você é com consciência. Alma dos escolhidos trabalha no invisível. O invisível sustenta o visível. Então, da próxima vez que você duvidar do seu impacto, lembre-se, a maior revolução que você pode fazer é viver com verdade. Num mundo que se alimenta de mentira, a transformação começa em você, se espalha. Com cada passo, com cada escolha, com cada presença sua nesse mundo. Você já sentiu que ama diferente, que sente mais profundamente, que perdoa com mais facilidade, que sofre mais quando se decepciona, que guarda no peito dores que ninguém entende? Isso não é fraqueza. Isso é domo. O amor que você carrega não é pequeno. Ele é vasto, é silencioso, mas ele toca o outro de um jeito que nem você consegue explicar. Você não ama com lógica. Você ama com alma e isso transforma tudo. É por isso que muitos te procuram quando estão perdidos, porque sentem em você uma presença segura, uma energia que acolhe, um coração que escuta você. Carrega um tipo de amor que não é comum. Por isso nem sempre é compreendido. Muitas vezes você foi machucado por amar demais, por dar, quando ninguém devolvia, por permanecer onde só havia ausência, por enxergar luz onde só havia sombra. Mas mesmo assim você não deixou de amar e é isso que te torna diferente. Porque o amor da alma dos escolhidos não é condicional, não. É comercial, não. É estratégico. É um amor que escolheu existir mesmo sem retorno, porque sabe que sua função é curar você. Cura com o seu cuidado, com a sua palavra, com a sua paciência, com a sua capacidade de não desistir das pessoas. Mas agora é hora de lembrar também de se amar, de voltar esse amor para dentro, de cuidar da fonte que sustenta esse dom, porque você só consegue oferecer cura se estiver inteiro. O mundo precisa do amor que você carrega, mas ele precisa vir da sua abundância, não da sua exaustão. Então, honra esse amor, protege esse coração, valoriza essa sensibilidade. Ela é a sua arma mais poderosa, sua medicina mais sagrada, seu dom mais puro. E quando você aprender a usá-lo com equilíbrio, sem se anular, sem se esquecer, você vai ver quanto sua alma é capaz de tocar, transformar e expandir tudo à sua volta. Amor que você carrega não é deste mundo e por
Isso ele veio para curar o que este mundo esqueceu. Depois de tanta luta, depois de tanta busca, depois de tantas máscaras quebradas, chega um momento raro em que a paz te encontra aí. Ela não chega com aplauso, nem com certeza, nem com controle. Ela chega quando você finalmente aceita quem você. Você não é uma paz silenciosa, mas profunda, que não depende das circunstâncias, nem do reconhecimento, nem da aprovação de ninguém. É a paz de saber que você está no caminho, mesmo que ele ainda esteja em construção. É a paz de olhar para dentro e sentir: eu não preciso mais me provar. Eu só preciso ser. Essa paz não vem de fora, ela nasce quando você para de brigar com sua história, quando você honra tudo o que te trouxe até aqui. Cada queda, cada dor, cada vazio. Tudo serviu, tudo foi necessário para você chegar nesse ponto onde o seu coração não pede mais por aceitação, mas por verdade. Quando você para de se comparar, para de se culpar, para de correr atrás de ser alguém, começa simplesmente a viver, ser quem é, a carregar sua luz, sem medo, a carregar sua sombra sem vergonha, caminhar com a alma limpa, mesmo que o mundo continue sujo. Essa é a paz dos escolhidos. Não é ausência de caos, é presença de consciência. Você continua sentindo tudo, mas não se perde mais no que sente. Você continua se emocionando, mas agora entende o porquê. Você continua sendo profundo, mas agora com raiz firme, com um propósito claro, com alma leve. Isso muda tudo, porque agora, finalmente, você pode descansar dentro de si, pode respirar sem peso, pode andar sem se esconder, pode viver sendo você. Essa é a paz que não se compra, não se finge, não se ensina. Essa é a paz que nasce quando a alma volta para o seu lugar. Agora ela voltou quando você começa a lembrar quem é, quando para de se esconder, quando para de se forçar a caber onde não pertence. Algo começa a mudar. Sua energia muda, sua vibração muda. E com isso, sua realidade começa a responder. O que antes exigia esforço, agora começa a fluir. As conexões se tornam mais leves, as oportunidades se alinham e sincronicidades aumentam. Você percebe que quando está sendo você, de verdade, o universo não te ignora, ele te acompanha, porque agora você está alinhado com a sua essência e a sua essência é magnética. Você não precisa mais correr atrás de tudo. Não precisa implorar para ser visto. Não precisa se esgotar tentando controlar. Você só precisa ser, e o que for da sua frequência vai te encontrar. Talvez não da forma como você imaginava, mas da forma como sua alma precisa. As pessoas certas vão aparecer no tempo certo, com o propósito certo. Não para preencher um vazio, mas para expandir o que já está preenchido. Os lugares certos vão surgir como convites, não como obrigações. Os caminhos certos vão se abrir, porque você parou de insistir nos errados. Esse é o ponto onde o escolhido começa a viver com leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo agora tem sentido. Você deixa de se arrastar, começa a fluir, deixa de se cobrar e começa a confiar, deixa de resistir e começa a permitir. É nesse espaço onde você não força mais nada que o milagre acontece, que é seu. Te reconhece a vibração da sua alma, cria um campo. Tudo o que for verdadeiro vem até você, porque agora você não está mais buscando fora. Você está vibrando dentro, isso é o que muda tudo. Durante muito tempo, você tentou explicar o que sentia, tentou justificar o que acreditava, tentou mostrar para as pessoas o que você via, mas elas não entendiam. Isso doía, porque a alma dos escolhidos enxerga além e quando tenta traduzir isso para quem ainda está adormecido, acaba sendo desacreditado e ignorado. Julgado, você talvez tenha sido chamado de exagerado, de sensível demais, de fora da realidade, e por muito tempo você tentou se adaptar, tentou se calar, tentou se encaixar. Mas hoje, você entende, você não veio para convencer ninguém. Você veio para ser um exemplo vivo de coerência,
ser um canal de amor e presença, ser alguém que inspira pelo que vibra, não pelo que grita. A alma dos despertos não se impõe, ela revela. Não força, irradiar, e isso é o suficiente, porque a verdade não precisa de defesa. Ela só precisa de espaço para ser sentida. Quando você vive a sua verdade, com calma, com presença, com firmeza interior, você começa a ativar a verdade nas outras pessoas também, sem falar demais, sem tentar provar nada, sem carregar o peso de salvar ninguém, porque agora você sabe, cada um tem seu tempo, cada alma tem seu chamado, cada despertar tem sua hora e você só precisa continuar sendo luz, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém aplauda. Sua frequência fala por você, sua paz fala por você, sua leveza fala por você. Quem estiver pronto vai sentir, quem não estiver vai seguir o próprio caminho. Tudo bem, você não está aqui para fazer barulho, está aqui para sustentar o silêncio cheio de presença. Isso, irmão, é o que realmente transforma o mundo, sem imposição, sem ruído. Só com alma. Em algum ponto da caminhada, você começou a se comparar, olhou para o lado e pensou: será que estou atrasado? Será que estou fazendo errado? Será que perdi o tempo certo? E a comparação começou a roubar sua paz, mas deixa eu te lembrar de uma verdade que sua alma já sabe: o seu caminho é só seu, ninguém mais veio com o seu contrato de alma, ninguém mais carrega as mesmas lições que você, ninguém mais sente o que você sente com a profundidade que você sente. Por isso não faz sentido se medir com a régua dos outros. Alguns vão acordar cedo, outros mais tarde. Alguns vão precisar de silêncio, outros de movimento. Você está seguindo um roteiro invisível escrito, com sabedoria antes mesmo de você nascer. Tudo o que aconteceu até agora fez parte: as quedas, as pausas, as confusões, as dores. Tudo foi lapidação. Tudo foi alinhamento. O seu tempo não é o tempo da multidão, porque você não veio para ser multidão. Você veio para ser presença, e a presença não se apressa. Quando você aceita o seu ritmo, o seu processo, o seu tempo, a vida se torna mais leve, mais sincera, mais profunda. Você para de forçar, para de competir, para de se violentar, tentando alcançar metas que nem são suas, e começa a caminhar com paz, com verdade, com propósito. Você honra os ciclos, você respeita a sua energia, você confia na sua intuição. Assim, o caminho vai se abrindo de dentro para fora. Você não precisa chegar onde os outros chegaram. Precisa chegar onde sua alma te chama, e essa estrada é só sua, sagrada, silenciosa, perfeita. Do jeito que é, você já sentiu aquela certeza silenciosa de que algo era ou não era para você? Uma sensação que não vinha da mente, mas do corpo, do peito, do campo. Isso é intuição, e a alma dos escolhidos carrega uma intuição afiada, clara, profunda. Mas muitas vezes você foi ensinado a duvidar dela. Aprenderam a confiar na lógica, nos números, nas provas, no que os outros dizem. Mas a sua alma não fala por argumentos, ela fala por sensações. Ela te mostra pelo desconforto, pelo arrepio, pela vontade de ir embora, ou pelo magnetismo que te atrai, sem motivo. Quando você começa a ouvir essa voz, você entra no seu caminho verdadeiro. A intuição é seu GPS espiritual, sua bússola invisível, seu mestre interno. Ela não grita, ela sussurra, e por isso é preciso silêncio para escutá-la, é preciso presença, é preciso confiança. A alma dos escolhidos é chamada o tempo todo pela intuição. Mas nem sempre ela é seguida, porque a mente duvida, porque o medo atrapalha, porque a insegurança diz: e se eu estiver errado? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a intuição nunca está errada. Que falha é a interpretação. Que falha é o ego que quer controlar. A alma sente. E o sentir é puro quando você se entrega a essa sabedoria. Tudo muda. As decisões ficam mais leves, os caminhos mais claros, as escolhas mais alinhadas. E você começa a viver com mais verdade,
com mais conexão, com mais fluidez. Porque agora não é mais a mente que manda, é a alma que guia, e isso faz toda a diferença. Intuição é a sua ligação direta com o plano maior, é o canal entre você e sua missão. Confie nessa voz, mesmo que ninguém entenda, porque ela sabe exatamente para onde sua alma quer ir. Você já se pegou olhando para trás com dor, com vergonha, com aquele pensamento de: se eu soubesse antes, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse errado tanto. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. A alma dos escolhidos não é feita de perfeição, é feita de verdade. A sua verdade inclui cada passo torto, cada escolha inconsciente, cada queda, cada capítulo da sua história te trouxe até aqui. Cada dor abriu uma nova consciência. Cada perda te ensinou o que realmente importa. Cada silêncio te aproximou de você mesmo. Nada foi desperdício. Nada foi por acaso. Mesmo aquilo que parecia caos tinha propósito, porque a alma não aprende só com acertos, ela cresce com os desafios, com os tropeços, com os caminhos que precisavam ser encerrados para dar espaço ao novo. Honrar sua história é parar de se culpar por não ter despertado antes e entender que o tempo da alma é sábio, que tudo aconteceu exatamente quando precisava acontecer. Você não está atrasado. Você está no tempo exato da sua expansão. Cada experiência que doeu hoje se transforma em sabedoria. Você não seria quem é agora se não tivesse vivido o que viveu. A alma dos despertos carrega marcas, mas também carrega luz, carrega histórias reais, carrega poder. Quando você aceita sua história com amor, ela deixa de ser prisão e vira medicina. Você começa a compartilhar não com vergonha, mas com gratidão. Porque agora entende que tudo mesmo foi parte do seu despertar. E hoje você pode olhar para trás e dizer: eu não sabia, mas estava sendo preparado. Eu não entendia, mas estava sendo moldado. Eu não via, mas o plano maior já estava acontecendo. Agora que você vê, você pode caminhar com mais leveza, porque finalmente você se reconciliou com quem você foi. Isso é libertador. Tem dias em que tudo pesa, em que o mundo parece pesado demais, em que as notícias são ruins, as pessoas parecem distantes e a esperança parece fraca. Nesses dias, a alma dos escolhidos sente mais, absorve mais, sofre mais, porque ela carrega luz, e onde há luz, a escuridão sempre tenta sussurrar, mas é aí que está o chamado mais profundo. Nesse momento que sua presença se torna ainda mais necessária. Você não veio para apagar com o escuro, veio para brilhar mesmo dentro dele. Ser luz não é estar sempre bem. Ser luz é ser verdadeiro. Sustentar presença. Ser paz no meio do caos. Ser firmeza no meio da confusão. Ser amor onde falta compaixão. Você não precisa carregar o mundo nas costas, mas pode ser farol, pode ser refúgio, pode ser pausa, pode ser guia silencioso. A isso não exige esforço. Exige coragem de continuar aceso, mesmo quando tudo em volta parece apagar. Essa é a força dos despertos. Eles não desistem da luz, mesmo cansados, mesmo chorando, mesmo sem aplausos. Eles continuam porque sabem que a luz que carregam não é só deles, é parte de algo maior, algo ancestral, algo sagrado. Cada vez que você escolhe manter sua vibração, escolhe não reagir com raiva, escolhe perdoar, escolhe cuidar da sua energia. Você está sendo canal, você está servindo a luz, você está ajudando a equilibrar o coletivo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, o universo sabe e sua alma sabe. Então, nos dias escuros, não tente brilhar mais do que consegue, mas também não apague. Mesmo que sua luz seja uma faísca, ela já é suficiente para acender um novo fogo. E isso, irmão, é o que muda o mundo. Você passou anos procurando algo, em livros, em mestres, em caminhos espirituais, em cursos, em terapias, em pessoas buscando um sentido, um alívio, uma resposta. Talvez até tenha encontrado pedaços disso tudo, mas ainda assim, sentia que faltava algo. Até que um dia, no silêncio, na pausa, na presença, você percebe
O que eu procurava já estava aqui. Você sempre foi o canal. Você sempre foi o templo. Você sempre foi o instrumento. E tudo o que buscava fora era só reflexo do que já existia dentro. Essa é uma das revelações mais fortes da jornada espiritual. Não é sobre se tornar, é sobre lembrar você. Não precisa se construir do zero. Você precisa se reconectar com quem sempre foi. Alma dos escolhidos, esquece por um tempo, porque faz parte do jogo, porque precisa atravessar o véu, porque precisa viver a experiência do humano, mas ela sempre carrega a verdade, mesmo em silêncio, mesmo escondida, e quando essa verdade começa a emergir, você para de buscar desesperadamente, começa a viver com confiança, começa a entender que a resposta não está no outro, está na sua intuição, na sua coerência, na sua vibração. Você começa a sentir que o caminho é você quem faz com cada escolha, com cada presença, com cada ato de amor. Isso muda tudo. Você deixa de correr, começa a caminhar, deixa de buscar salvação e começa a se honrar, deixa de depender e começa a confiar, porque agora sabe, você já é o que estava procurando. E essa consciência te devolve a liberdade, a paz, a clareza e te reconecta com a missão de ser quem você é, com verdade, com humildade, com alma. Você já entendeu muita coisa, já caiu, já levantou, já silenciou, já chorou, já despertou, mas agora chega o momento mais importante da jornada. O momento de escolher, não mais com a mente, mas com o coração, com a alma. Escolher estar com você, de verdade, sem fuga, sem máscara, sem dúvida. Você passou muito tempo se adaptando aos outros, se moldando para ser aceito, se afastando da própria essência para caber num mundo que não entende profundidade. Mas agora a sua alma está te chamando de volta. Ela não quer perfeição, ela quer presença, ela quer compromisso com a sua verdade, com sua energia, com seu silêncio, com seus dons, compromisso com a sua cura, com sua missão, com a sua luz. E esse compromisso é diário, é simples, é sagrado. Ele começa nas pequenas escolhas, em dizer sim só ao que te expande, dizer não ao que te suprime, em parar de se abandonar e começar a se sustentar com amor, com firmeza, com verdade. Esse é o ponto onde o escolhido para de correr da própria luz, começa a caminhar com ela, não como alguém que quer salvar o mundo, mas como alguém que entendeu que a própria existência já é serviço. Você não precisa mais se esconder, nem se sabotar, nem se diminuir. Você só precisa decidir se permitir ser quem é, com coragem, com compaixão, com alma. Essa decisão muda tudo, porque quando você se compromete com a sua alma, o universo se compromete com você. Tudo começa a se alinhar. Não por mágica, mas por verdade, e a verdade sempre encontra seu caminho. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi porque sua alma já estava pronta para lembrar, pronta para deixar de se esconder, pronta para parar de fugir, pronta para parar de se sabotar. Simplesmente voltar para casa, voltar para dentro, voltar para a essência. Você passou por muita coisa e mesmo sem entender, continuou. Você caiu, se quebrou, foi desacreditado, teve medo, se sentiu sozinho, mas mesmo assim, alguma parte sua nunca se apagou. Essa parte é o que te trouxe até aqui, a centelha, a chama, verdade silenciosa que sempre disse: você é mais do que o mundo te fez acreditar. E agora, você lembra que sua dor não foi em vão, que suas quedas te trouxeram força, que seu silêncio te ensinou a escutar, que sua solidão te preparou para se guiar. Você lembra que sua alma aceitou tudo isso antes de nascer porque confiava em você, confiava na sua coragem, confiava que, em algum ponto do caminho, você iria despertar. E hoje, esse ponto chegou. Você não precisa mais se comparar, nem se explicar, nem buscar fora o que sempre viveu. Dentro, você é canal, você é luz, você é ponte entre o invisível e o real. E, agora que lembrou,
Disso sua missão não é carregar o mundo, é viver com verdade, com compaixão, com presença e inspirar, com sua vibração, outras almas que ainda estão dormindo. Você não está só, você nunca esteve e agora você sabe disso. Então, honra essa lembrança, sustenta essa consciência, protege essa luz e, se um dia esquecer, de novo volta para cá, volta para você. Porque alma sempre vai te chamar de volta, você lembrou quem é. Agora o mundo precisa de você inteiro, vivo, despertoreal.